da Santa Ceia para mim já dá, pelo que ele descreveu, já me faz pensar num monte de coisa aqui. Em primeiro lugar, o mito do supercrente. Isso. Ah, o crente não se abala com nada. Hoje tem muito uma pregação. Então, o crente não se abala, ele determina em nome de Jesus. Cadê sua fé? Eu acho que o maior crente de todos os tempos seria Jesus. Ninguém podia ser melhor do que ele. Exato. E ele se abalou. E ele se angustiou. E ele falou, minha alma está angustiada até a morte. Sabe? Então, ele se deu ao luxo de ser inteiramente humano. Coisa que muitas vezes a gente não se permite. Pois é. Dá pra sentir essa angústia, dá pra sentir a dúvida em alguns momentos. Ele falando com o Pai, falando com Deus, pedindo forças e compartilhando isso, né? Dá pra perceber essa angústia. E o corpo já reagindo. Uhum. E eu vejo aqui um elemento também de historicidade bíblica. Porque muita gente fala, isso aqui tudo foi inventado. Deixa eu explicar para você como era uma história inventada na época de Cristo, especialmente com o enredo do herói, a narrativa do herói. O herói jamais poderia mostrar o seu lado humano no sentido de ter medo ou de ter receio do que vai acontecer. Então, quando você vê, por exemplo, os grandes autores gregos falando, eles falam o seguinte, o homem virtuoso é aquele realmente que demonstra assim, arrogância até na hora de morrer. Ele é impávido. E Jesus não. Jesus é descrito de uma maneira muito humana, de tal forma que até um médico consegue imaginar o que estava acontecendo com ele. Então esse quadro mostra pra gente que estamos diante de um relato histórico real e que está muito distante daquilo que nós imaginamos. Quer ver, já que a gente está falando da Santa Ceia, quero mostrar algumas coisas para vocês aqui, Vilela. Lene, aquele quadro da Vinci tá aí? Tá. Santa Ceia, famoso, né? Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Vamos ver se você consegue achá-lo aí. Por que ele é tão... Não é esse não, viu? Por que ele é tão icônico? Por que esse ficou como sendo o quadro da Santa Ceia da Vinci? É porque o Da Vinci, pelo que eu ia falar, ele foi um dos grandes pintores renascentistas. Ele foi o primeiro a conseguir retratar pintura a óleo. Esse aí, na verdade, é um afresco, porque ele está tá na Itália. Ele está em... Nossa, não é Turim, não vou lembrar a cidade, estive lá. Está em Santa Maria delle Grazie, que é o nome do convento. E, nossa, fugiu agora Santa Maria delle Grazie, que está esse quadro do Da Vinci, que fica perto da Chiesa do Uomo. Nossa, deu um branco aqui agora. Mas o Lene pode procurar o que ele procura. Está o quadro de Da Vinci. Milão. Verdade. Então fica lá em Milão, em Santa Maria delle Grazie. Ele pintou na parede do mosteiro ali. E na Segunda Guerra Mundial quase que esse quadro foi destruído, porque foi bombardeado o local, foi por pouco que ele sobreviveu. Mas a novidade é que o Da Vinci ele conseguiu pintar com profundidade, ele tem profundidade, então você olha para o quadro, um quadro pintado no século XVI, e você vê que ele parece uma fotografia. Parece realmente que tem a profundidade do cenário. Tem a perspectiva. Perspectiva e tudo, é diferente de outros quadros que realmente é uma imagem chapada. Ali não. Além disso, ele tinha uma perfeição nos detalhes para pintar, assim, ele... Lene, vê se acha uma imagem da Santa Ceia do Da Vinci mais... que dê para ver mais detalhes, né? Não, mas essa tá desse jeito mesmo, porque ela tá bem... Mas talvez ele ache uma melhor pra gente falar dos elementos. Ah, né? tá, pode ser. Porque essa aí, as cores estão meio desbotadas assim, por causa do tempo. Agora, é interessante se olhar como Jesus é retratado aqui. É uma face já de angústia, de preocupação, uma certa tristeza que a gente vê. Uhum. E você... de alegria numa festa. E tem um falatório ao lado dele. Tem, né? Olha, então vamos tentar ver quem está ali do lado. Jesus está ao centro, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, tá bom? À esquerda de Jesus, aquele que está com a roupa um pouco mais desbotada, com a mão quase perto da mão de Jesus, é São João Evangelista. Os outros que estão com o dedo para cima, assim, eu jamais te negarei, é porque representam, segundo Da Vinci, o momento em que Jesus falou, um de vocês vai me trair. Então aqueles que estão com a mão para cima, com o dedo em risco, assim, eu não vou te trair, Senhor, nunca. Quem vai te trair? Quem vai te trair? Aí João é puxado ao lado por Simão Pedro. Então nota que Simão Pedro está falando no ouvido de João. Ele pergunta, João, pergunta para ele quem é que vai traí-lo.
E o Pedro, ele está com a mão assim no ombro de João, e se vocês olharem do outro lado, ele tem aqui uma faca. Verdade. Ele tem uma faca aqui, que é a faca com a qual ele vai cortar a orelha do soldado, do servo do sacerdote lá no Getsemane. E em frente os dois, segurando um saquetel de dinheiro, está Judas, né? Está Judas. Agora, o que Da Vinci representou ali, eu vou ler na Bíblia para vocês e depois eu vou mostrar o erro do quadro do Da Vinci. O que o Da Vinci representou está aqui no Evangelho de João, quando Jesus tem o momento da Santa Ceia. O pessoal está perguntando aqui, Rodrigo, por que tem uma mulher ao lado de Jesus? Isso, inclusive, foi é uma teoria do Dan Brown. Que, na verdade, seria a Maria Madalena, talvez. Ó, esse quadro aí não é o original do Da Vinci. Isso aí é alguém que pintou sobre o quadro do Da Vinci. Apesar daquela outra pintura estar mais feia, aquela é original. Aquela é original. Mas essa tá melhor para ver. Mas tá melhor para ver. Aquele que eu mostrei como sendo João parece uma mulher. Cabelos compridos, né? Se você colocar o mouse... Não, o outro lado. Esse, na verdade, é o apóstolo João. Mas no filme Código da Vinci... E no livro? No livro também, o Dan Brown fala que seria Maria Madalena. Exato. E que ela que é o santo sagrado, o cálice sagrado. Na verdade, ali não é uma mulher, é um homem mesmo. O que acontece é o seguinte. Na pintura renascentista, eles tinham como critério pintar jovens e adolescentes com semblante feminino, imberbe, para mostrar o excesso da puberdade e da não masculinidade. Não tem nada a ver com homossexualidade isso. Sim. É apenas a maneira que eles pintavam. Então não é que uma mulher, tá certo? Eu vou mostrar, por exemplo, um outro, não sei se dá para você achar aí, coloca assim, São João Batista da Vinci. Tem uma pintura de São João Batista, enquanto menino também, que o Leonardo da Vinci pintou, e que ele também tem todo o trejeito feminino. Traços femininos. Porque esse me lembrei de cor agora, mas havia vários outros quadros. Então, na verdade, ali não é uma mulher, ali é o apóstolo João, e como ele sempre foi retratado como o mais novo, o mais mancebo dos apóstolos, ele foi tratado com esses traços femininos, mas não é uma mulher, ali é João, claramente é João que está do lado de Cristo. Aí olha João Batista. Olha só. Se você olhar o rosto, o cabelo assim enrolado, o nariz fininho, se eu tapar do pescoço para baixo, você fala que é uma mulher. Exato. Mas é um homem, tá certo? Só que aí o Da Vinci pintou o São João Batista como um jovem. Então, o Dan Brown escreveu um livro assim muito fantasioso. Muita gente, até pessoas que não são religiosas, ateias, mas que são especializados em história greco-romana, história egípcia, fala que ele pisou na bola assim à torta e direita. A maneira como ele traduz o nome Ísis, ele fala a fundação de Paris, ele erra na fundação de Paris, ele erra numa série de coisas lá, então aquilo ali é balela. Eu espero ter respondido essa questão aí. Isso. Tá bom? Agora, o momento que o Da Vinci estava representado lá, ele é descrito no Evangelho assim. Vou mostrar para vocês aqui. É o momento em que Jesus vai falar justamente que alguém vai traí-lo. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 em diante. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. De novo, esse versículo aqui é diferente daquele que eu tinha lido. Ele se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês me há de trair. Aliás, uma coisa interessante que Jesus vai se angustiando cada vez mais. E no Evangelho de João, na língua grega, você percebe que ele vai aumentando a intensidade dessa angústia. Parece que João, por estar ali, ele viu que Jesus estava angustiado, mais angustiado, mais angustiado, mais angustiado. E no auge da sua angústia, ele fala no capítulo 14 que o coração de vocês não fica angustiado. Aliás, até antes de ler essa questão da traição aqui, eu queria de novo jogar essa bola pro doutor ajudar a gente. Do ponto de vista médico, alguém que está muito angustiado, ele diminui a capacidade de acalmar os outros? Porque se ele já está angustiado, como é que ele vai dizer, olha, não fica angustiado? Como é que funciona isso do ponto de vista médico? Alguém já está num estresse absoluto, querendo matar dois e sei lá. Isso aí é interessante porque a gente vive isso na prática.
na prática assistencial. E o estresse, como a gente estava comentando, e aqui a angústia, a preocupação e tudo mais, tudo que isso pode gerar, ele não é considerado uma causa, por exemplo, de um problema como um infarto, mas ele é um dos principais gatilhos. Eu poderia contar aqui dezenas de casos, indivíduos que, muitas vezes jovens, com poucos fatores de risco, algum até que já teve algum problema, que já acompanha, é um cardiopata, e ele chega numa síndrome aguda, num infarto, no começo de um infarto, numa situação de urgência e emergência cardiológica, lembrando que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo. Nós estamos falando aqui no mundo, ocorrência próximo de 20 milhões ao ano. Nossa. E no Brasil, em torno de 1.000 ocorrências por dia. Quase que uma cidade de São Paulo morrendo por ano. E isso a gente procura, sim, em atividades educativas, societárias, etc., nosso dia a dia, trazer a atenção, trazer o alerta, porque é importante que as pessoas saibam disso, né? E aqui quase metade disso é infarto, quase outra metade é AVC e outras doenças de aorta, etc. Mas voltando aqui para o nosso ponto. Então, quando a gente pega um paciente desse, a gente descobre o seguinte: ali está acontecendo um fenômeno patológico, uma doença, ali tem um quadro agudo acontecendo, uma trombose se formando, mas ele, poucas horas antes, ele sofreu uma perda, ele sofreu um assalto, ele teve uma briga de família, ele teve uma notícia de um desastre financeiro nas suas empresas. Então é o gatilho que acaba levando aquele fenômeno a acontecer, precipita a realização desse fenômeno. Então, para você ter uma pessoa nessa situação capaz, um indivíduo capaz de responder a sua pergunta, acalmar, trazer paz, é realmente algo que nós não estamos acostumados a ver. Porque é aquela situação onde nós vemos os indivíduos, no caso muitas vezes pacientes, na sua posição de maior vulnerabilidade. É exatamente nesse momento. Pergunta de leigo, mas quando... Vou usar você como exemplo. Se fosse o Vilela com uma tensão muito grande que acelerou o coração dele, ele está até com um princípio de infarto, qualquer coisa parecida, mas na hora que ele está indo para o hospital, aí ele vê o Noah. Meu filho. Noah é o filho dele. Uhum. Que pareceu que chorando, papai, 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 papai. Ele consegue lidar com a dor e falar assim: Noah, calma, filhinho, papai vai ficar bem. Não fica bem. Vai lá ficar com o tio. E talvez ele não conseguiria fazer isso se fosse, sei lá, qualquer outra pessoa. Se eu chegar assim, cara, tá doendo. Calma, não, eu não tô aguentando. Mas se for o Noah, ele, por ser pai, ele consegue... A mente dele consegue driblar isso aí, ele tem uma sobreforça para acalmar o Noah mesmo nessa situação? Ele está transferindo a preocupação, né, dele para o outro. E isso a gente vê. Isso a gente vê em situações como essa, onde o paciente chega, daqui a pouco o familiar está chegando, a filha, o filho, etc. Ele fala: olha, cuide dos meus familiares, eu estou bem, eu aguento aqui a situação. Ele sabe que está numa situação de risco, numa emergência, que alguma coisa pode acontecer de forma iminente. A gente aqui, eu atuo dentro da área da cardiologia intervencionista, onde um paciente, por exemplo, infartado, ele chega no hospital, nós somos acionados, em poucos minutos a gente tem que chegar no hospital, levar esse paciente para uma sala de cateterismo, desobstruir aquele vaso que está entupido, causando infarto. Isso é um risco de vida iminente, coisa pode acontecer a qualquer momento. E esse indivíduo fala: olha, ele se preocupa, exatamente o que você está falando, ele se preocupa com o familiar, com a esposa, com o filho. Isso a gente consegue ver. Mas geralmente, assim, eu tô perguntando, pela que vocês fazem medida, não é com qualquer um, não. Tem que ser alguém que tem um vínculo muito forte com sem ele. Dúvida, né? sem dúvida. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, até me perdoe ter dado o seu exemplo assim, não. Porque para você passar por cima de toda a angústia que você está passando, ainda acalmar o outro, ou se preocupar com o outro, que nós vimos Jesus nas duas situações. Ele acalma os discípulos e lá na cruz ele pede João para cuidar da mãe dele. Então, assim, ele não estava tratando os discípulos de uma maneira diferente do que você trataria o Noah. Ver o amor dele por eles. Exatamente. Não eram apenas colegas de trabalho. E é isso mesmo. A gente, às vezes, durante o procedimento, o paciente está... quando acontece um infarto, por exemplo, existe uma sensação de morte iminente. Isso é descrito nos livros, né, sobre essa entidade. O indivíduo está passando aquela aflição
Ele fala, doutor, se acontecer alguma coisa comigo, se eu não sair dessa, fala pra minha esposa que eu amo ela. Fala pro meu filho que eu amo ele. Isso a gente ouve. Isso não dá pra fazer com um colega de trabalho, não. Isso não, é muito forte. Numa situação dessa, eu não imagino preocupado lá, mesmo conversando com o pessoal do museu. Olha, cuida, vê se tá tudo apagado lá no museu. Não dá, mas aí, se for com a Laura, eu falo assim, meu bem, eu vou ficar. Calma, que eu sei o que tá acontecendo. Uau. Posso continuar lendo aqui então? Então vamos lá. Então Jesus estava angustiado e ele falou assim: em verdade lhes digo que um de vocês me vai trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Agora vocês entendem o quadro lá do Da Vinci, né? Quem sou eu? Quem vai te trair, Senhor? Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos a quem ele amava. Volta o quadro do Da Vinci, por favor, Lenin. Aquele o primeiro, esse. Ao lado de Jesus estava um dos discípulos a quem ele amava. Então, à esquerda de Jesus, se você conseguir com o mouse aí colocar, o que o pessoal pensou que era uma mulher. Ao lado de Jesus estava o discípulo a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a Jesus a quem se referia. O Simão Pedro está lá com a mão no ombro dele, estão vendo? Olha, do lado ali, cochichando no ouvido dele. Mas aí eu já vejo o primeiro erro do quadro de Da Vinci. A Bíblia não fala que Simão Pedro cochichou no ouvido de João. Fala que Simão Pedro fez um sinal para ele. Um sinal. Então ali já viu um erro. Vou voltar para mim aqui. Por mais que seja elogiável, o Da Vinci era bom em tudo, né? O camarada inventou, segundo alguns, o protótipo do que poderia ser um helicóptero, o protótipo do que poderia ser um paraquedas. Leonardo da Vinci, ele sabia cozinhar, desenhava muito bem, fez o homem vitruviano. As representações anatômicas do corpo humano. Exatamente, vocês estudam em medicina. O homem vitruviano é uma perfeição e ele colocou dentro de todo o detalhe ali e tudo mais. O homem era fantástico, mas Da Vinci não era arqueólogo, nunca tinha ido ao Oriente Médio, não conhecia a cultura da época de Jesus. Então, em que pese a beleza, eu vi pessoalmente em Milão esse afresco de Da Vinci pintado lá na parede de Santa Maria delle Grazie. É impressionante mesmo, mas do ponto de vista arqueológico ele cometeu um erro que a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? É eu transferir para o passado uma realidade de hoje. Então, como se eu falasse assim, pois é, na época do Fernando Collor de Mello, quando o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, houve um podcast em São Paulo que o convidou para uma entrevista e ele recusou ir. Se eu falar isso, todo mundo fala assim, não existia podcast naquela época. Se eu escrevesse a história da eleição do Fernando Collor de Mello, fala assim, pois é, o Fernando Collor de Mello, no livro lá, ele recusou a ir a todos os podcasts que o convidavam. Aí vai saber que eu estou cometendo um erro de anacronismo, porque não havia podcast naquela época. Ou eu chamar o programa do Jô Soares de podcast. Exato. O Jô Soares tinha um podcast chamado Jô Soares 11:30, o programa do Jô, não era um podcast. Podcast é uma realidade depois. Então, atribuir isso ao passado é um erro que a gente chama de anacronismo.